Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Associação da Prosperidade da Seitonê do Brasil. Essas reuniões virtuais acontecem todas as terças-feiras e é uma alegria muito grande receber todos vocês e poder estar aqui com vocês, realizando mais esse estudo, né, de um tema tão relevante para a nossa vida, né? O tema que nós vamos estudar hoje, ele está no livro A Cartilha da Vida, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, o capítulo 17, da página 93. E o tema do estudo é Vivificando a Força Mental para o Sucesso do Empreendimento, né? Então, nós podemos parar e pensar um pouquinho. O que é vivificar, né? O que significa vivificar? É dar vida. Como dar vida, ou seja, trazer para o nosso dia a dia para fazer manifestar essa força mental poderosa que existe dentro de cada um de nós. Antes de nós adentrarmos no tema específico, eu gostaria de relembrar dois pontos fundamentais dentro da essência, na verdade, da doutrina da Seitonê. A primeira, que só existe Deus e o que Deus criou. Só existe a imagem verdadeira. A imagem verdadeira é a nossa essência divina. É a nossa filiação divina de filho de Deus. E como filhos de Deus, né, como herdeiros de Deus, já somos prósperos, já somos alegres, já somos harmoniosos. Tudo está no seu devido lugar e manifesta aqui e agora, de forma perfeita, de forma a fazer o Filho de Deus ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida harmoniosa, né? E o segundo ponto, então, que é relacionado ao estudo que nós vamos fazer hoje, é que o mundo fenomênico, o mundo que nós vivemos nessa dimensão terrena, é um mundo que reflete a nossa mente, né? Então, na verdade, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala sobre esse poder grandioso da nossa mente. E ele diz de uma forma muito maravilhosa, através de um poema, que está na Verdade da Vida, volume 20, né? Ele mostra para nós a grandiosidade desse instrumento que nós temos à nossa disposição para conduzir a nossa vida para uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade. E esse poema é Um Dia no Reino da Vida, e ele está na página 232 da Verdade da Vida, volume 20. E ele fala que ele reúne os filhos da vida eterna e ele diz que vai falar sobre a maior fábrica do mundo, né? E aí as crianças já começaram, né, a querer adivinhar qual era a maior empresa do mundo. E aí citaram várias empresas. Ele falou, não, eu vou falar da maior fábrica do mundo, que é a mente humana. E ele passou a discorrer para essas crianças da vida eterna esse misterioso, esse misterioso poder da mente. E aí ele diz uma coisa muito interessante, né? E que tem tudo a ver com isso, com o capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Como vivificar, como extrair de dentro de nós essa potencialidade através da força mental. E aí ele fala, saibam vocês que não há em nenhum lugar uma fábrica maior e mais poderosa que a mente humana. A fábrica, chamada mente, dispõe dos mais variados e surpreendentes tipos de equipamentos e operários. E ele consegue produzir, essa fábrica consegue produzir tudo o que nós desejamos. Basta que nós coloquemos para trabalhar esta nossa fábrica maravilhosa. E ele complementa dizendo, as maiores firmas do mundo, os maiores gênios, as mais aprimoradas artes, as mais admiráveis invenções, as mais profundas filosofias, tudo, enfim, é produto da fábrica mental. Aí o mestre começa, então,
a nos falar aqui no capítulo 17 sobre a mente, né? E como alcançar os nossos objetivos. Mais para frente, usando a mente como instrumento, mais para frente nós vamos entrar em que instrumentos que nós podemos fazer para realmente fazer essa mente, esses operários e esses equipamentos, trabalhar a nosso favor, para que a gente manifeste isso que a gente é, que nós somos na nossa essência, que já está em nós. E aí, quando eu comecei na Seiichi Onoye, uma coisa que me deixou, que me fez compreender bem essa questão de que já existe dentro de nós essa essência divina, todos esses atributos, e se nós não atrapalharmos, eles manifestam. Se nós trabalharmos, colocarmos para trabalhar, né, esse instrumento chamado mente, nós realmente alcançamos o caminho da prosperidade e da felicidade. E aí eu escutei uma vez, numa reunião que eu participei, e fiquei refletindo muito sobre isso, né? E eu pergunto a vocês, nós ficamos felizes quando nós estamos em desarmonia? Quando o dinheiro acaba? Quando as alegrias vão embora? Quando eu estou num estado de desarmonia com alguém, comigo mesmo, com a minha família? Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu percebi que, intuitivamente, todos nós sabemos que essa potencialidade existe dentro de nós. Esses atributos divinos existem dentro de nós. Porque ninguém fica confortável e feliz numa situação diferente do que esse normal, que é de viver uma vida feliz e harmoniosa e próspera. Incomoda você, você faz qualquer coisa para sair daquela situação, porque nós sabemos que este não é o nosso natural. Essa não é a nossa essência. A gente faz o que é possível e às vezes o impossível para voltar nesse ponto de equilíbrio, né? Nós começamos o estudo aqui na Cartilha da Vida, né? O mestre perguntando o que é uma mente concentrada. E ele diz que existe um ditado, um velho ditado, que diz que com a mente concentrada, nada nos é impossível. Mas concentrada em quê? Concentrada num foco, concentrada num objetivo. E ao longo do estudo nós vamos poder perceber como isso funciona, como isso é verdadeiro. Na sequência, né, ele fala o que significa manter a mente firme. Manter a mente firme, né, significa que uma vez tomada uma decisão, hei de conseguir prosseguir com esse pensamento até alcançar o objetivo. Né? Podemos realizar tudo, contanto que não abandonemos a convicção, hei de conseguir. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, quantas vezes o Thomas Edison, o Henry Ford e os grandes, as pessoas que conquistaram grandes propósitos, né? Quantas vezes eles não precisaram repetir isso para eles mesmos? Hei de conseguir. Né? Quando o mestre fala numa decisão inabalável, uma convicção inabalável, isso é uma mente concentrada, de você ir até o final, né? É porque ao longo dessa caminhada você desenvolveu uma convicção de que isso é treino, né? Isso é treino, a gente vai ver logo em seguida, né? Como essa decisão, essa força mental concentrada no hei de conseguir faz com que a gente chegue até o final da caminhada, né? E ele diz uma coisa muito, muito interessante aqui.
Uma vez tomada a decisão, hei de conseguir prosseguir com esse pensamento até alcançar o seu objetivo. Aqui é que está o ponto. Tudo que é imaginado e desenhado na mente com a convicção, hei de conseguir, acaba se manifestando concretamente neste mundo. Portanto, podemos realizar tudo contanto que não abandonemos a convicção, hei de conseguir. E ele fala em imaginar, e o mestre fala em alguns livros para nós que imaginar é criar. É você desenhar na sua mente o filme desse algo que você deseja já concretizado. E aí eu vim aqui buscar no livro Imaginação Criadora, do Roy Eugene Davis, na página 29, esse livro é fabuloso. É um livro que te ensina a fazer exatamente este processo de construção mental para levar a criar a cena onde o que você deseja já está concretizado, você vê todos os detalhes desta construção e já dizer no final, muito obrigado, já está concretizado. Porque tudo primeiro nós criamos na mente, depois manifesta aqui, certo? Tudo, a construção é mental. Se não existir na sua mente o desenho daquilo que você deseja, tá? Ou se você fechar o olho e você quer algo, você fecha o olho, imagina você vivendo naquele ambiente que você projetou que você gostaria de estar. Tá? Se você não conseguir se enxergar naquela cena, você precisa trabalhar um pouco mais, treinar um pouco mais. Essa técnica da imaginação criadora para que você alcance. Nós vamos alcançar tudo aquilo que nós ousarmos acreditar e enxergar fazendo, vivendo. Lá na página 30 está a explicação de como praticar isso. Então, em primeiro lugar, ele fala, tome uma posição confortável de relaxamento, mantenha a mente calma e tranquila, tá? Bom, o segundo ponto, na visão da mente, mentalmente, reúna todos os itens necessários para criar a cena de uma condição ideal para aquilo que você deseja concretizar. Em outras palavras, cria uma imagem mental visual de si mesmo, vivendo num estado ou condição desejados. Visualize, na visão da mente, uma cena que contenha esse desejo realizado. O terceiro ponto, agora, faça dela um fato presente para a sua mente e para a sua natureza sensitiva, pensando e sentindo a visualização feita como uma realidade atual de agora. Então, eu vou fechar o meu olho, eu vou imaginar, vou criar esta cena, ela é tão real, ela é tão trabalhada mentalmente, que eu consigo sentir. Quando eu consigo sentir, aí ele ultrapassou o pensar, né? Eu preciso pensar e criar, mas quando eu sentir, eu presente nesta cena, né? Como ela aqui concretizada, a ponto de eu agradecer, muito obrigado, eu já consegui, eu já alcancei ela no tempo certo, na hora que eu estiver preparado, isso vai se manifestar. E o ponto seguinte, tá, que ele fala é, após a construção desta cena, se manter relaxado e se puder até fazer um cochilo para que isso realmente fixe na sua mente. E constantemente, principalmente na hora que aparecer um desafio, que aparecer uma dificuldade, que aparecer um contratempo, você trazer essa cena bem forte dentro da sua mente, trazer a sensação de que aquilo já é uma realidade, isso vai trazer ânimo, vai trazer vigor novo, né? Ideias novas para você realmente continuar a caminhada, porque manter a mente firme é você chegar até o final daquilo que você deseja. Porque diante de uma firme decisão, de uma determinação, diz o mestre Masaharu Taniguchi, até os deuses mais ferozes, eles
eles recuam. Né? É só a gente pensar numa criança, né? Num filho. Quando eles querem alguma coisa, eles pedem uma vez, depois esquecem. Eles pedem 2, 3 vezes e depois esquecem, ou eles ficam sacudindo na nossa roupa, grudadinho na... Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. E enquanto eles não conseguem, eles não param de insistir. A gente, ao longo da caminhada, acaba deixando essa determinação, né, para trás. Porque a gente acha que não dá, porque a gente acha que já levou muito bolo na vida e que não adianta ficar querendo as coisas, né? Só que aí é o que está a grande questão, né? Nós vamos buscar isso não fora de nós, nós vamos buscar aquilo que vai atrair como um ímã tudo o que eu preciso para concretizar isso. E eu vou fazer a parte da ação, sim, eu vou buscar, eu vou fazer essa construção. Porque, na verdade, não é o prêmio que vai ser o grande ganho nesse processo. Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu desenvolvi, todas as experiências que eu tive, é que eu vou levar comigo. Né? Então, isso é o ganho maior. Tá? Por isso que é interno, é eu comigo, é eu me alimentar de coisas boas, e o ensinamento da Seiichi no Ii tem coisas maravilhosas para a gente fazer essa alimentação. Muitos livros, muitas práticas, a própria meditação Shinsokan, que é uma prática meditativa, onde eu contemplo esse mundo onde tudo já existe, né? E a partir dessa minha convicção de que eu sou isso tudo, né? Eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de todas as coisas boas, é que eu vou fortalecendo a minha convicção e, a partir disso, atraindo condições, situações, colaboradores, tudo que eu necessito para realmente alcançar, né, esse meu objetivo. Em seguida, o mestre nos fala sobre essa expressão hei de conseguir. Qual a diferença entre hei de conseguir e eu quero? Será que tem a mesma intensidade quando eu digo eu hei de conseguir isso ou eu quero isso? É a mesma coisa? Né? E aí ele traz para nós aqui, nesse trecho, exatamente essa diferença. Né? Ele diz que quando você diz eu quero conseguir, normalmente ela está condicionada, mas eu não tenho sorte, mas eu já tentei e não consegui, mas é muita areinha para o meu caminhão, não tem como eu vou deixar isso de lado. Então, o eu quero, ele não tem a intensidade de vibração, de atração, porque você já tem um pezinho atrás. Tem um livro de jovens que o mestre diz, queime a ponte que acabou de atravessar. Uma vez que você decidiu, siga em frente. Siga em frente. Ah, eu quero mais. Se você colocar uma condição, eu quero mais... Se todos os planetas se alinharem, né? Se tudo der certo, se cair uma chuva, se você colocar qualquer condição, né? Você está dando uma abertura para que aquilo não aconteça na sua vida. E aí ele disse assim, eu disse para não abandonar o pensamento, conseguirei isto. Enquanto você está dizendo, eu quero isto, mas não consigo, não tenho sorte. Se você não tem sorte, é porque está misturando o pensamento, eu quero isto, com o pensamento, não consigo. E este é completamente o oposto do pensamento, eu conseguirei. Né? É isso que o mestre Masaharu sustenta. O eu querer, ele é fraco, ele não tem intensidade. Né? Ele não tem intensidade de atração e nem de intensidade de fazer com que a gente levante o bumbum da cadeira e saia para agir. Eu quero mais, eu quero. Né? Se você repete para você, eu quero, hei de conseguir. É diferente ou não é diferente? A intensidade com que mexe o seu interior aqui, a sua motivação, a sua
a energia mexe ou não mexe, né? E aí ele fala no eu quero, ele diz, no pensamento eu conseguirei, não existe nada misturado à determinação de conseguir. Mas no pensamento eu quero, está misturada a ideia de que eu quero, mas talvez eu não consiga. Portanto, concentrando a mente apenas no pensamento eu quero, é natural que eu não consiga. E aí ele traz um exemplo aqui bem interessante, ele fala sobre a questão dos exames, né? Todos os alunos que prestam exame, eles querem vencer, eles querem passar naquele exame. Só que quantos deles acreditam? Eu vou passar neste exame, por isso que poucos passam. É essa a explicação que o mestre dá aqui. Os pensamentos eu conseguirei ou eu serei são muito mais fortes que os pensamentos eu quero conseguir ou eu quero ser. Né? Isso que a gente viu, acho que ficou claro. Né? A força do eu querer, do eu conseguirei e a força do eu quero. Né? Todos pensam eu quero ser um grande homem, mas somente alguns conseguem ser. Isso porque a maioria das pessoas, embora não abandone o pensamento eu quero ser, acaba abandonando sem perceber a determinação eu serei e logo passa a pensar quero ser, mas não consigo. Assim, acaba mesmo não se tornando um grande homem. Creio que ficou bem clara aqui a distinção entre quero ser e serei. Qual o segredo do sucesso? É o item seguinte que o mestre nos traz aqui para nós estudarmos. Então ele diz que o segredo do sucesso está na página 96 e 97. A mente concentrada é a mente que persiste até o final com inquebrantável determinação. Eu conseguirei, eu serei. Quando você tem essa convicção, essa determinação, essa sua vontade passa a ser uma convicção. E a convicção é uma energia que você emana para esse universo e, consequentemente, essa energia vai atrair para você todas as condições que você necessita para que isso realmente se concretize. Isso porque, quando surge na mente, diz o mestre Masaharu, a convicção eu conseguirei, a coisa que se deseja já está no filme mental, já está gravado na nossa mente subconsciente. E aquilo que foi fixado no filme da mente, surgirá realmente neste mundo, tal como aparecem na tela do cinema as imagens gravadas do filme que ali está sendo projetado. Então, no mundo mental já existe. Tudo é criado no mundo mental e construído no mundo mental, através da imaginação criadora que a gente já falou, a sua convicção vai solidificando esta imagem, né? E esta convicção acaba atraindo todas as condições para realmente você realizar aquilo que você deseja, que seja uma empresa próspera, uma carreira de sucesso e manifestar na sua vida a riqueza, a prosperidade, a felicidade. Né? E aí, o mestre, na sequência, ele conta a história, né? A gente começa a entrar, né? Tudo isso a gente viu, a mente concentrada, o que é uma mente firme, né? Firme em quê? Que a mente firme é você ir até o final do seu objetivo, né? Do alcance do seu objetivo. Nós vimos como a mente concentrada, como a convicção no que hei de conseguir, né, eu serei, faz movimentar toda a energia do universo, a sua energia interior, para que realmente você prossiga e consiga alcançar esse objetivo, né? E aí o professor, ele começa, o mestre Masaharu, ele traz para nós aqui a história de Emile Coué. Era um farmacêutico e um dia ele foi procurado por um cliente que procurava um determinado remédio. Né? E o Emile olhou e disse que realmente ele tinha aquele remédio, só que o remédio estava vencido. E o cliente falou, eu quero esse remédio, é esse remédio que vai me curar.
E ele, muito a contragosto de tanta insistência desse cliente, ele vendeu o remédio, né? E aí ele ficou pensando, como é que esse remédio vai fazer efeito se ele já não tem mais, ele como conhecedor, né, da arte, como é que esse remédio vai fazer efeito? Não tem como fazer efeito. Dias depois aparece o cliente, novamente seu estabelecimento, e dizendo para ele, eu vim aqui agradecer, porque realmente o remédio fez efeito e eu estou ótimo, né? E aí, o Emile Coué, ele ficou pensando nisso. Como? O remédio não tinha como fazer efeito. Como é que fez? Né? E aí ele começou a estudar e ele chegou ao método de autossugestionamento. Esse método de autossugestionamento é uma poderosa arma, né, que nos faz gravar na mente e desenvolver a convicção de que eu conseguirei, eu serei. E o que seria esse método de sugestionamento do Emile Coué, né? Ele consiste no poder da palavra. Este método consiste em usar o poder da palavra para incutir na mente a ideia, eu conseguirei, eu serei. Tá? Então, usar o poder da palavra, nós conhecemos dentro da Seitanoye, não tem um livro do mestre Masaharu Taniguchi, que são muitos, né? Não tem um que ele não fale no poder da palavra. Como a palavra faz manifestar aqui agora tudo aquilo que for afirmado. A palavra é semente, diz o mestre Masaharu. Quando você fala, porque palavra é palavra falada, palavra ouvida e a expressão fisionômica. Quando você utiliza qualquer desse poder, né, da palavra, você reafirma aquilo que você deseja. O problema neste momento, não é problema, mas a dificuldade ou o desafio que a gente encontra é que normalmente nós falamos aquilo que nós não queremos. E esquecemos de afirmar aquilo que nós queremos ver concretizado, né? Então, esse método de sugestionamento nada mais é do que utilizar o poder da palavra para afirmar algo que ainda não está presente na sua vida, né? Você está numa empresa, a sua empresa está com dificuldade. O que você pensa a respeito dela? Se você fechar o olho, como você enxerga hoje a sua empresa? Você enxerga a sua empresa num amplo desenvolvimento, enfrentando os desafios e vencendo esses desafios? Ou se você, né, está numa determinada carreira, você está no seu processo de construção dessa carreira, como é que você vê essa sua carreira? Como é que você se vê amanhã? Que tipo de realização você quer alcançar? Se você não estiver hoje construindo essa imagem na sua mente com toda a sua força do eu conseguirei, eu serei, você vai levar mais tempo a alcançar, até você descobrir o poder disso e colocar isso na sua vida, né? Então, aqui neste ponto, né, ele diz uma coisa muito, muito interessante, né? Muito definitiva, na verdade, né? Olha bem, eu posso agora dizer para você, não fale a palavra amor. Eu emanei uma determinada solicitação, para não dizer um comando, né? E aí, ninguém fala a palavra amor. Mas impediu de vocês pensarem na palavra amor? Então, o pensamento é obra sua. É construção sua, é você que se alimenta dessas sementes todas que estão aí.
você pode se alimentar de coisas boas e produzir coisas boas na sua vida e trazer resultados positivos. Ou você e eu podemos pensar, olhar as dificuldades, reafirmar essas dificuldades e não conseguir sair desta situação que não nos agrada, que nos traz infelicidade, que nos deixa descontentes, desanimados e desesperançosos, né? Então, isso é para nós pensarmos, né, que o pensamento é meu, é eu comigo. Eu sou livre para pensar o que eu quiser, né? E aí a gente pensa, qual a qualidade dos nossos pensamentos hoje? Será que com toda essa situação à nossa volta, nós estamos conseguindo manter o pensamento em coisas boas? Nós estamos afirmando coisas boas ou a gente está afirmando aquilo que a gente não quer? Né? Isso é vibração, pensamento é vibração. E se reúne ao meu redor, ao seu redor, tudo aquilo que é compatível com a sua vibração. E quem emana essa vibração, né, essa vibração que se forma ao meu redor, ela é fruto do meu pensamento, do meu sentimento e da palavra que eu pronuncio, né, ou que eu penso. Né? E aí vem o grande... o Mestre Masaharu já sabia disso, por isso que em todos os livros dele não tem um que você não encontre um tema ou um capítulo ou, né, vários capítulos falando sobre o poder da palavra, né? Na verdade, é lei mental, tudo aquilo que eu reconheço mentalmente, né, é o que manifesta. Eu reconheço que eu sou de sorte, sou muito sortudo, né? Eu reconheço que eu sou um sucesso, é isso que vai manifestar. Eu reconheço que eu não tenho valor, é isso que vai manifestar. Não porque as coisas ao redor estão te puxando para baixo, estão te diminuindo, estão te fazendo menor, né? Mas é porque você, através daquilo que você está se alimentando, você está se auto-sabotando no sentido de externar, exteriorizar, extrair essa capacidade maravilhosa que está em você e que faz com certeza você chegar aonde você quiser, se você utilizar esse poder de sugestionamento, o poder da palavra. Tá? Então nós já vimos a técnica da imaginação criadora, nós estamos falando agora do autossugestionamento. E olha bem o que o mestre fala com relação ao sugestionamento. Ele diz assim: como fazer a mente assimilar as palavras? Então, o método é na página 100, esse é o exercício que está lá. Se você quiser, ó, a cartilha da vida, tá aqui, estão aqui todas as dicas que o mestre nos passou com relação a vivificar essa nossa força mental e fazer ela trabalhar a nosso favor, extrair de dentro de nós essa coisa maravilhosa que é o Filho de Deus, perfeito e maravilhoso e muito próspero, né? Então, o mestre fala aqui, né, como fazer para assimilar essas palavras, como fazer essas palavras entrar no nosso subconsciente, né, a nossa mente do hábito que o mestre fala. Muitas vezes a gente está habituado a não persistir, habituado a pensar negativo, habituado a achar que está difícil. Você vê as coisas ao redor, não tem que olhar para as coisas ao redor. Olhe para dentro de você, afirme, construa mentalmente a imagem que você quer ver concretizado na sua empresa, o sucesso da sua empresa, o sucesso da sua carreira, o sucesso nos negócios. E você com certeza, se for até o final persistindo, né, com determinação, não tenha dúvida nenhuma que você vai alcançar o seu objetivo. E aí ele diz assim: o homem não se torna aquilo que gostaria de ser, mas ele se torna aquilo que ele acredita poder ser. Aí a importância de você afirmar: hei de conseguir, eu serei. Né? Então, aquilo que eu fechar o meu olho e enxergar, sim, eu posso ser isso, eu sou isso,
é isso que você vai alcançar, é isso que você vai atingir. O homem nem sempre consegue realizar aquilo que gostaria de realizar, mas infalivelmente consegue realizar aquilo que ele acredita conseguir realizar. Aqui vem um ponto bem interessante, é a questão do pensar é o caminho, mas o que vai fazer concretizar na sua vida, na minha vida, aquilo que eu desejo, é eu trabalhar o sentimento. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o Mestre Masaharu fala para nós sobre o poder da mente, o poder o poder do sentimento como concretizador de todas as coisas na minha vida. Eu penso que eu quero, mas eu sinto que eu não quero, eu não vou alcançar. Eu preciso trabalhar o meu sentimento, eu preciso me sentir merecedor daquele sucesso, merecedor do sucesso na minha carreira. E aí eu consigo, através do sugestionamento, afirmar isso, trazer a convicção, a juntar isso à determinação de seguir até o final. E o sucesso é só ir para o sucesso, né? É só aguardar o fechamento disso, né? A finalização, para realmente você comemorar o seu sucesso. E aí ele diz, para melhorar o destino, para se tornar uma pessoa ilustre, para ter saúde, para ter êxito na vida, para ter sucesso na vida, o homem deve saber como utilizar a mente. E o que ele está ensinando para nós aqui, como utilizar a mente a partir desse poder da palavra, né? De repetir para nós mesmos, fortalecer a nossa convicção daquilo que nós queremos alcançar, daquilo que nós realmente queremos atingir, certo? E isso gera essa convicção, essa determinação, vai gerando uma autoconfiança. Cada dia mais você vai acreditando que você realmente consegue. O contrário também é verdadeiro, né? Você perde a confiança em você se você deseja algo, mas você duvida se você consegue. Você duvida da sua capacidade. E por que então a gente muitas vezes não consegue algo, tem algo que nos trava, tem algo que nos puxa para trás? O mestre traz aqui na Cartilha da Vida que isso tem a ver com o medo, né? Mas ele diz uma coisa muito interessante para nós. Ele diz que o medo é um sentimento, né? O temor é um sentimento que surge quando pensamos em algo ruim que não existe concretamente. Então qual é o segredo para deixar de temer? O segredo é muito simples. É o ensinamento da Setonai que diz: tomando consciência de que o homem é filho de Deus, que este mundo é criado por Deus e que nós estamos sempre protegidos por Deus, quando eu firmar essa convicção, o medo desaparece. Aqui na página 109, o Mestre Masaharu Taniguchi nos traz um relato, né? Nos conta a história da Helen Keller. E ele traz, logo na primeira parágrafo, ele nos traz uma frase dessa escritora, né? E a Helen Keller foi escritora, foi conferencista, foi uma ativista social americana, primeira mulher surda, cega, concluiu um bacharelado, né? O curso dela foi filosofia. E ele traz uma frase dela que diz o seguinte: a disposição mental de ver sempre o lado positivo, ou seja, o otimismo, é fundamental para realizar o que quer que seja. Ah, mas isso sim, isso está cheio de livro que conta isso, né? Mas acho que a pessoa não passou por tanta dificuldade, não tem as mesmas coisas, né? Os mesmos empecilhos que eu. Então vamos lá. Helen Keller, aos 3 anos, ela sofreu meningite. Ela não falava, ela não ouvia e ela não enxergava. Tá?
com os 2 sentidos apenas, o olfato e o tato, ela conseguiu perceber e compreender o mundo à sua volta, o seu mundo e o mundo à sua volta, e se tornou tudo isso que eu li aqui. E aí, então, ele acaba, essa foi uma das frases dela, né? E aí ela diz que, na verdade, deixa eu só pegar aqui, que diz aqui, Helen Keller, apesar de cega surda, manteve a esperança sem desanimar ou se desesperar. Desanimar é perder o ânimo, é ficar abatido. Desesperar-se é perder a esperança. O mestre continua na página 110 nos falando sobre desanimar e desesperar-se, né? E ele diz que perder a esperança é perder a luz do espírito. A esperança é como um carro. A esperança é o farol do carro. O motor, né, é o ânimo. Então ele diz, se você avançar todos os dias, iluminando o caminho à frente como uma luz da esperança e acelerando o motor do ânimo, certamente poderá sair para um mundo melhor, por pior que seja a situação atual. Então, precisamos dirigir o carro, né, com o farol da esperança, ou precisamos tocar a nossa vida, dirigir a nossa vida sempre em frente, iluminando essa vida com o farol da esperança. Onde tem esperança, onde não tem esperança, não tem vida, é escuro, não se enxerga nada, não se enxerga as portas abertas, só se enxerga a porta que ficou para trás, a porta fechada, né? E acelerando o motor com o ânimo. Então, se você tem esperança, se você levanta todos os dias com desejo, com força, com coragem para enfrentar aquele dia, e isso também é treinável. Acorde todos os dias, o mestre fala logo aqui, tá? Logo na frente. Que com... deixa eu achar aqui. Ele fala, o mestre fala logo aqui, né? Qual é a atitude mental que a gente deve levantar pela manhã para manter a esperança, para manter o ânimo. Às vezes eu sei, não é fácil. A situação às vezes se mostra bastante difícil. Mas aquilo que está ali manifestado, tá, já saiu da sua mente. Plante a semente na sua mente e mude essa situação que está aqui. Não adianta remexer nessa situação, que muitas vezes nós não vamos conseguir resolver. Com certeza a gente não vai conseguir resolver. Não é que muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue resolver porque aquilo já foi. Estava como uma energia na mente e manifestou aqui. Deixa embora. Docilidade, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai faleceu agora em dezembro, 94 anos. A docilidade que ele encarou todas as situações da vida dele é incrível. A docilidade de você dizer, tá? A situação apareceu. A situação é desafiadora, a situação você não olha para tudo que é lado, você não sabe o que fazer. Eu aceito esta situação. Eu não estou aceitando aquilo permanecer na minha vida. Eu aceito que manifestou, eu não tenho mais nada para fazer. Ela está aqui. Então, que ela esteja aqui. Mas a pergunta seguinte é o que importa. O que eu preciso aprender com isso? O que isso quer me ensinar? Aonde isso quer me fortalecer para me levar para um caminho diferente? Né? A falta de docilidade faz com que a gente perca. A falta de aceitação, não daquela situação que está ali, mas o fato presente. Aquele fato está presente. Não tem como tirar ele dali, tá? Então, eu aceito que isso está aqui. Agora, o que eu tenho que fazer para alterar positivamente isso aqui? Né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso trabalhar para que isso realmente reverta na minha vida, né? Então, o mestre diz que para a gente manter esperança, né, é um método muito simples. Acorda todo dia de manhã e diz para o seu dia, mentaliza todo o dia que você tem pela frente, como você quer viver esse dia, como você quer, que situações você quer que se manifeste na sua vida. Isso é plantar na sua mente, formar um molde
para que o universo te traga aquilo. Muitas vezes acontece, lembra que eu falei? Às vezes a gente diz o que a gente não quer e esquece de afirmar o que a gente quer, né? Então, faça isso ao acordar, né? Levante com uma postura alegre, otimista e diga, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Ah, Célia, mas isso é uma mentira. Repita, quanto mais você repetir, mais você vai acreditar. A gente diz as coisas boas de uma forma, com uma vibração pequena. Ah, como você é legal, ah, como você está bem. Mas o negativo a gente diz com uma força enorme. Então, vamos usar o poder da palavra com toda a força e vamos afirmar que o meu dia vai ser o melhor dia da minha vida. No começo a gente não vai acreditar, a gente vai até achar engraçado, mas quando você repetir, vai formando a convicção de todos os dias só coisas boas vão acontecer. E é isso o que o professor traz nesse livro da Cartilha da Vida. Repita para você, tá? 20 vezes, 30 vezes, quando amanhecer, ao amanhecer, antes de sair da cama, ao deitar, que são 2 momentos super importantes. Nós vamos estar plantando as coisas boas, as sementes boas que você quer colher durante o dia, tá? Se você concorda ou não comigo, eu faço um convite a você. Comece a colocar isso na sua vida. Comece a praticar isso, né? Que a Seichonoye nos ensina. Isso tem transformado a vida de muitas e muitas pessoas, né? E para a gente terminar aqui, são 2 itens que são super importantes, né? Primeiro, a gente já conversou sobre isso, mas só para reforçar, né? Neste mundo não existe nada que seja mal. Este mundo não é um mundo criado por Deus, e Deus não só criou o bem, e tudo que é bom. Então, neste mundo não existe nada que seja mal. Tudo é para o nosso crescimento, tudo que nos acontece é para o nosso aperfeiçoamento, tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, né? O mestre fala aqui, na página 116 do livro, ele diz, para tornar a mente sempre alegre, é preciso acreditar que o mal não existe, porque a mente alegre é capaz de atrair todas as coisas boas da nossa vida, né? A prosperidade, ela precisa da alegria para se manifestar. E aí ele diz, se nós analisarmos exatamente o ponto que nós estávamos conversando até nesses momentos atrás, uma mente estreita vê tudo o que acontece como desfavorável na sua vida, como algo que está te tirando alguma coisa. E na verdade, se nós olharmos para as situações adversas que nos acontecem, né? Lembrando que nós estamos numa escola, essa escola, nós quando ingressamos na escola, é para realmente fazer um aprendizado, né? E então, quando nós olhamos todos os acontecimentos da nossa vida com a mente ampla, com uma mente mais ampla, né? Como se nós víssemos de outro prisma, né? Nós vamos ver que aquilo que parece desfavorável no momento, certamente ele será muito, muito, muito benéfico mais tarde. E aqui eu trago uma experiência de um empresário, né? E ele teve a seguinte situação, né? Há uns 30 anos atrás, ele teve uma vida próspera, ele tinha uma vida próspera, uma vida harmoniosa. Nesse período, ele entrou na Seichonoye e ele entrou não para resolver qualquer situação, porque essa é uma porta de entrada, né? Você tem algo que você quer resolver, você entra, ele me colocou, eu entrei pelo amor, né? E ele foi ao longo dos anos aprendendo a colocar em prática esse ensinamento, fortalecendo a convicção, extrair todas essas coisas boas, né? Em 2010 ele teve um momento de grande aprendizado, ele teve uma crise muito grande financeira,
Tá? E uma crise, por consequência, uma crise familiar, né? Então, assim, de 2011 a 2013, ele perdeu tudo. Essa crise perdeu tudo, né? Então ele teve que começar do zero em todos os aspectos. Ele disse que ele se separou, ficou com um filho e não ficou com um galpão pequenininho, com alguns equipamentos velhos, né? E daí ele começou. De um executivo, ele disse uma coisa que é bem engraçada, né? De executivo de 300 pessoas, ele passou a ser o executor de tudo dentro daquela microempresa dele, né? Mas ele disse que, na verdade, ele exercitou essa força mental, né, através do exercício de construção, de reconstrução dessa jornada da vida dele. Ele conseguiu, né, pautado naquilo que ele foi aprendendo ao longo dos anos dentro da Seitanoye, de como utilizar o poder mental dele, né, de acreditar no potencial que ele tinha. Ele foi e reconstruiu reconstruiu a vida dele, a vida financeira, a vida familiar, né? Então ele disse, hoje como é que eu estou? Eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma esposa maravilhosa, que é companheira no trabalho, né? Uma vida harmoniosa. Ele reconstruiu a empresa, né? E aí ele disse que ele se acha vitorioso, porque ele acredita que um vitorioso é aquele que tem harmonia no coração, e ele tem harmonia no ambiente familiar, ele tem harmonia no trabalho, ele tem só coisas boas acontecendo. Mas durante a pandemia ele teve uma situação bastante desafiadora, né? Bastante desafiadora, e ele se viu sem condições de atender, de produzir. E aí, se não produz, ele não tinha como manter os funcionários. Ele se viu numa situação bem desafiadora. Se ele não tivesse a base que ele foi formando ao longo dos anos, nesse trabalho de convicção de que ele é capaz, que tudo está dentro dele, que a prosperidade está ali, que todas as oportunidades estão ao nosso redor, né? Ele, aproveitando o momento da pandemia, de repente, numa hora dessa, ele teve uma ideia, né? Uma inspiração, como ele diz, né? Teve uma inspiração de, ao invés de produzir, ele produzia máquinas para a empresa, ele começou a fazer máquinas para as famílias, né? Para a produção de pão. E aí, de um momento extremamente difícil, ele passou por um outro momento que, determinado tempo depois, ele não tinha mais como, estava com dificuldade de produzir de tantos pedidos que ele tinha. Mudou a situação em si? Não. A situação continuava a mesma. A situação econômica, a situação da pandemia. Ele encontrou um caminho, e é olhar para uma porta aberta e não uma porta fechada, é isso que nós estamos falando. Ele encontrou um caminho para manifestar a prosperidade dele, atender as pessoas, a necessidade das pessoas. E com isso, né, ele no final da minha conversa com ele, ele disse, né, que na verdade ele acredita que é a decisão, né, assumir a rédea da sua vida, decidir aquilo que você quer e vá em frente, porque todas as coisas vêm até nós, se nós decidirmos, se nós dermos o passo inicial, né, acreditando quem realmente nós somos e que somos sempre protegidos por Deus. E com certeza, né, hoje ele pode dizer que ele é um vitorioso, porque ele venceu situações externas, mas ele venceu a ele mesmo, né? Se tornou muito melhor. E tudo isso serviu de experiência para ele hoje viver e construir o que ele construiu, né? Então, nada, como diz o mestre, nada é à toa, né? Então, nesse último item aqui, o mestre fala, né, que em toda parte existe motivo, então, para a gente agradecer. A alegria
e a gratidão são dois ímãs que atraem a prosperidade. Sem isso, a prosperidade passa longe, né? Porque a gente é muito hábil em pedir, né? Mas a gente, às vezes, muitas vezes esquece de agradecer. Então, agradecer pelo fato de você ter essa capacidade infinita. Ter, apesar da situação que você muitas vezes está vivendo, você tem essa possibilidade infinita dentro de você e você é capaz de dar a virada a hora que você decidir virar a sua vida, tá certo? Então, o mestre diz para a gente encerrar, ele diz, abrir os olhos da mente, nós podemos descobrir, se nós abrirmos os nossos olhos da mente, nós vamos poder descobrir ao nosso redor muitas coisas a agradecer. Então, agradecendo com mente alegre, né? O agradecer gera alegria, a alegria traz harmonia, aonde existe alegria, onde existe gratidão, onde existe harmonia, existe prosperidade. Convido vocês a, se vocês quiserem aprofundar tudo isso que nós, de uma forma muito rápida, passamos aqui, existe um estudo da Associação da Prosperidade, que é um ciclo estudo da prosperidade. Você vai, ao longo dos próximos dias, né, nas redes sociais, nas páginas oficiais da Seichonoye, na Associação Prosperidade, você vai encontrar informações sobre esse ciclo. Nesse ciclo, nós aprofundamos todas essas questões, as questões relativas a manifestar essa potencialidade, a alcançar seus objetivos, concretizar seu plano de vida. Então, muito obrigada, eu agradeço a cada um de vocês, que sejam muito felizes, que sejam muito prósperos.